Olá, estamos de volta, gente. Uma delícia a receita agora. Vou começar com a doutora Aramis. Uma coisa que ficou uma história hoje na nossa cozinha. Bom dia, doutora Aramis. Seja bem-vindo. Obrigado. Que história é essa do quiz aí que a gente achou que ia ser e daí como é que me explica? Então, na verdade o trigo, ele traz muita energia e ele é calórico, entendeu? Tanto o trigo, a aveia, eles são calóricos, mas eles são uma fonte de energia que é muito benéfica para o organismo. Se você for para escolher um doce, vamos dizer assim, um carboidrato ou uma energia, em vez de você comer um açúcar que te dá energia, tá? Você come o quê? Um trigo, uma aveia que te dá uma energia, te dá proteína e ele é super benéfico, além dos nutrientes que compõem. Que joia, muito bem. Então a resposta C é a correta. É a correta. Tá bom, então vamos lá. Nosso assunto hoje, metástase. Isso mesmo. Metástase cerebral significa o quê? A pessoa tem um tumor, né? E ele tem que ser maligno, né? E ele faz a metástase, ou seja, ele implanta a mesma célula tumoral, o mesmo tipo de tumor, em outros órgãos. Né? Ah, foi que a gente puxou na semana passada. Isso, que a gente falou sobre o tumor, eu falei, ó, vamos falar sobre metástase na outra semana. E as pessoas que acabam falando assim, atingiu, está começando na cabeça, mas agora está nas outras partes do corpo. O pessoal fala assim, geralmente, o que dá metástase pro cérebro? Ou seja, você tem um tumor no cérebro, você vai lá, opera... Vou mostrar uma foto aqui. Vamos, né? Ó, por exemplo, você vai lá, tem um tumor assim, não sei se o Bahia consegue. Vamos ver, Bahia. Dá para ver já bem, no que começou a mostrar ali, ele já conseguiu. Ó, então aqui você vê aqui, ó, essa imagem branca que tem ali, aquilo é um tumor, certo? Um tumor intracerebral. Grande, né? Grande, um tumor no cérebro, né? Só que você não sabe se isso é um tumor benigno, se é um tumor maligno ou se é uma metástase. Você só vai saber a hora que abrir. Só vai saber a hora que você tirar ele e mandar para o patologista, para o anatomopatológico. É um exame que faz pós-cirúrgico, né? Coleta um material e manda para o patologista. O patologista olha no microscópio e fala assim, olha, isso aqui tem célula cancerígena, isso não tem. Isso não é do cérebro. Ele fala para você, isso aqui não é do cérebro, mas eu tirei do cérebro. Então, o que você tem que pensar? Que aquilo é uma metástase. Ou seja, e a célula da onde? Ele fala, não, isso aqui é células do rim. Ou é células do pulmão, entendeu? Então significa que você tem que fazer um outro exame do pulmão ou do rim, porque o tumor está lá, o primário. Ah, o que apareceu primeiro. Que aparecer primeiro. Isso apareceu primeiro, a gente chama de primário, né? E implante secundário, a gente chama de metástase. Ah, joia. Agora, como que descobriu esse daqui? Que sintomas a pessoa tinha? Nesse caso, dor de cabeça e convulsões, né? Entendeu? Mas, por exemplo, você não sabe se isso é uma metástase. Aí você coleta, né? Aí foi para o patologista, ele disse, não, é pulmão, tá. A maior quantidade de metástase para o cérebro vem do pulmão. Em torno de 50% é pulmão e rim. Mas tem o tumor intestinal, que pode dar metástase para o cérebro. Tem, principalmente em homem, o tumor da próstata. Pode acontecer de mandar, né? Então, às vezes você operando isso aí. O melanoma, tumor da pele, também dá metástase cerebral. Você opera e você, depois do resultado, você se surpreende. Fala assim, olha, um adenocarcinoma no cérebro não tem. Então, isso aí veio do intestino. Tá? Aí você vai lá no intestino, faz uma ressonância no intestino e está todo acometido. E mesmo benigno, não. Existe metástase? Não, benigno não dá metástase. Benigno, ele fica no local, só no local. Daí você extirpou ele, você tirou ele, ele está curado. Joia. O que pode acontecer, o benigno, é fazer invasões adjacentes, né, encostadas naquele tecido que tem. E se não tomar, por exemplo, demorar para descobrir isso, no caso desse daqui, vamos usar, né, esse exame aqui como exemplo, se demorar para fazer a cirurgia, o que pode acontecer? O que pode é ele se espalhar para outros órgãos, né? Então, a metástase, ela tem, o oncologista, digamos assim, ele faz uma graduação disso. Ele fala assim, olha, só tem no fígado. Entendeu? Então, você tirando aquele pedaço do fígado, você cura a pessoa, tá? Tudo bem, mas daí, ó, tem no fígado, tem no rim, tem no pulmão, tem na mama, né? Que a mama é um lugar frequente que dá metástase também pro cérebro. Então, você vai lá e já fica mais difícil, por quê? Porque são vários lugares que você tem que para operar. Então, você não opera esses vários lugares. Você faz o quê? Você faz quimioterapia e depois faz radioterapia. Tudo vai depender do tipo do tumor. Então, às vezes você tem tumores que não são radiosensíveis, não respondem à radioterapia. E tem outros tumores que não respondem à quimioterapia. Então, quando você tem uma metástase, você tem que ser mais agressivo. Você tem que tirar isso. Se for única, por exemplo, no cérebro, metástase única, você tira.
Agora, se for uma metástase múltipla, ou seja, múltiplos focos, né, disseminados no cérebro, geralmente você só biopsia. Você faz a biópsia e vê de onde veio. E aí você irradia e faz quimioterapia pesada. Isso não quer dizer que você com metástases você não vai curar. Entendeu? E não quer dizer isso. Aí o público tem que entender que não é assim. Tem muitas pessoas que têm câncer de próstata, que disseminaram em outros órgãos, né? E hoje conseguiram a cura, né? Tem muitos seminomas, que são tumores de testículos. Tem vários tumores diferentes que geram lesões em outros órgãos que também são passíveis de cura. E isso demora, o tratamento é quanto tempo? Por exemplo, fazendo a cirurgia agora, como que vai funcionar? O tratamento fica dias internado? Como que é? Primeiramente a gente opera, né, retira o tumor, depois ele vai para a UTI, fica alguns dias na UTI, né, pelo menos 48 horas em observação, 24 horas, recebe alta, vai para o quarto. Tudo correr bem, vai para o quarto e tal, e a gente dá alta posteriormente. Então, 3 dias ele está em casa, 3, 4 dias. Tá? Daí a gente aguarda o resultado do patologista, que aquele pedaço tumoral foi mandado para o patologista, depois demora em torno de 15 dias, porque é uma série de reações químicas que são feitas pelo tecido comprometido, que ele tem que saber só depois de 15 dias. Aí depois de 15 dias você sabe que tipo de tratamento vai fazer. Porque também em 15 dias tem que esperar ele, porque ele está convalescente, ele está se recuperando, né, de uma cirurgia grande. Então, depois de 15 dias ele fala, olha, é um tipo de tumor que responde à radioterapia. Então, nós vamos complementar, fazer a terapia complementar com radioterapia. Que ela pode ser conformacional, pode ser radioterapia geral, né. Então, dependendo da disseminação, você tem que fazer radioterapia em todo o neuroeixo. Fazer radioterapia em todinho, né? O corpo todo? Digamos, em todo o trajeto do sistema nervoso central. Sim. Agora, às vezes você faz o que a gente chama de conformacional, que é só uma radioterapia localizada. Tá? E hoje em dia, para metástases também, quando ela é muito diminuta, abaixo de 3 centímetros, né? São lesões abaixo de 3 centímetros, ela responde muito bem à radiocirurgia estereotáxica, que é um tipo de... não se opera. Ela faz como se fosse uma radiação, né? A gente chama de gamma knife, a gente chama de várias máquinas. Que tamanho que tem esse tumor aqui, doutora Aramis? Em torno de uns 4 a 5 centímetros. E isso pode acontecer em criança, tudo? Geralmente acontece em criança, né? Um terço das metástases ocorre em criança. E geralmente na parte posterior do cérebro. Por quê? É uma característica da metástase. Né? Ela, pela vascularização. Por que a maioria das metástases vem do pulmão? Por quê? Porque o pulmão está jogando, digamos assim, êmbolos, né? Jogando sangue, células tumorais no sangue, e essas células tumorais vão direto para o cérebro. Olha só, é bem complexo o assunto de quando se trata de tumores, assim, né? A pessoa tem um câncer de mama. Depois de aí foi feita uma mastectomia, ou seja, tirou a mama toda. Aí foi feito depois disso todo um controle, né? E 5 anos depois aparece uma lesão no cérebro. E ela não tem mais nada na mama. Então isso é considerado uma metástase. Ou seja, ela apareceu depois de um tempão em outro órgão. Tá certo. Obrigada, doutora Aramis, pela presença hoje. Eu que agradeço. Resolvendo o nosso negócio do quiz hoje, né? Obrigada, até semana que vem. Agora a gente vai falar para você da 7ª